E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, tornando-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Podemos aceitar. Trazendo esta manhã uma breve palavra, você me tocado e tem me feito vir algumas coisas que não acontecendo no meio do povo de Deus. Não são coisas que temos que nos envergonhar, não são coisas que temos que ficar tristes por isso, mas são coisas que temos que abrir nossos olhos e buscar a Deus para que haja essa mudança, essa transformação acontecer. Quando um crente ele decide tomar a sua cruz e seguir a Deus, vem coisas também que vem atrás, que ele decide também. A partir desse momento, nós temos que lutar contra o pecado desse mundo. Nós temos que lutar contra o inimigo. Nossa luta não é com o outro, não é com o irmão, mas sim contra o inimigo das almas. Ele está aí, agindo no mundo todo. Mas a preocupação dele maior não é com esse mundo, porque o mundo lá fora já está perdido, já são servos dele. A preocupação dele é com nós, é com cada um de nós. Ele quer agir na nossa vida. E cabe a nós não deixar que isso aconteça. Quando o inimigo ele só age em nossa vida quando nós vimos lá da brecha. E essa tem que buscar investimento da parte de Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, nós passamos a sofrer perseguição desse mundo aí fora. Porque nós testificamos, por amor de Deus, que as obras desse mundo são más, que não são boas obras. O mundo nos persegue, mas temos que ser fortes, temos que ser fortes. Quando nós levantamos nossa mão naquele dia em que aceitamos a Jesus, nós temos que primeiramente crer no Evangelho de Deus, pois é o nosso guia, é a palavra. Mas também nós temos que assumir um compromisso de seguir a Deus, de segui-lo. Quando nos entregamos a Deus, é necessário que haja mudança na nossa vida. Nós temos que mudar. Muitas vezes, somos pessoas muitas vezes perigosas no mundo, somos pessoas que, como eu posso dizer, não levamos o amor para cá. Mas, a partir do momento que nós nos entregamos a Deus, nós temos que buscar essa mudança. Claro, não é de uma hora para outra que vimos essa mudança, mas nós temos que botar em nosso coração que precisamos mudar. Em nossas orações, é no momento que conversamos com Deus, que nós pedimos essa mudança. Que nós pedimos para ter um coração quebrantado, ter um coração aberto a Ele, ter um coração voltado para Ele. Temos pessoas prontas a perdoar nosso próximo, prontas a estender a mão para alguém que está caído, prontas a fazer a vontade de Deus. Temos que andar com Deus. O andar com Deus, ele tira o nosso eu pessoal e coloca no topo da nossa vida a vontade de Deus. Nós temos que nos entregar verdadeiramente a Ele, fazer a vontade dele. Viver o nosso próprio prazer acaba nos destinando a um caminho de engano, acaba nos destinando a um caminho perdido. Nós temos que botar a vontade de Deus em primeiro lugar. Temos que tirar o nosso eu de campo, tirar o nosso eu do meio, para botar a vontade de Deus. Pois assim, veremos sim as maravilhas de Deus na nossa vida. Teremos sim a verdadeira felicidade. Teremos a verdadeira vida. Temos que nós abandonarmos os nossos caminhos, pois o caminho agora é de Deus. O abandono dos nossos próprios caminhos, vivendo em comunhão com Cristo. Temos que aprender a palavra. Como que nós aprendemos a palavra?
lendo a palavra, vindo na igreja, ouvindo as pregações que são feitas neste lugar, no lugar da casa de Deus. Digo neste lugar, porque neste lugar. Porque Deus, Ele levantou um nome para cada povo. Ele levanta um pastor para cada rebanho. E é desse pastor que nós temos que receber o ensinamento, receber a palavra. Mas o importante é ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus está escrito que nos últimos tempos viria um mundo que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, nós temos que aprender a palavra para que não venha nos enganar. Muitas vezes vemos pregações, vemos pessoas falando da palavra de Deus que distorcem muita coisa que conhecemos, distorcem a verdadeira palavra que conhecemos. E essa é a importância de conhecermos a palavra de Deus, para que não venhamos a ser enganados. E todos isso, se nós nos negarmos, se nós nos gostarmos a Deus, se nós tivermos com a decisão de seguir a sua vontade, de fazer o que Ele quer para nós só temos a ganhar. Só nos resultará na nossa glória eterna, no nosso destino que é a morada com o Pai, no nosso destino que é no céu, pois nós não somos deste mundo. No Salmo 84, no verso 11, está escrito: porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega ao Senhor não retamente. Então, se nós andarmos retamente nos caminhos de Deus e fizermos a vontade dele, todo bem virá sobre a nossa vida. Nenhum bem Deus negará a nós, se andarmos retamente. Temos na Bíblia vários exemplos de pessoas. O nosso primeiro exemplo é do povo de Israel. Esse povo, Deus tirou do Egito. Deus fez maravilhas em Deus, mas mesmo assim, o povo se rejeitou a Deus. O povo não confiou em Deus. O resultado disso foi a bênção que Deus tinha preparado, as promessas que Deus tinha preparado para aquele povo não se cumpriram totalmente. A primeira foi que todos aqueles que saíram do Egito não viram a terra prometida, e viram somente os seus filhos, os seus descendentes. Segundo, foi que aquele povo, Deus iria tirar todo o povo idólatra dessa terra de Canaã, da terra prometida. Mas, no pecado do povo, pelo pecado da idolatria, pelo povo não ter confiado em Deus, Deus não retirou todo aquele povo. Deus deixou aquele povo no meio da terra prometida, afrontando os filhos de Israel, afrontando o teu povo. E muitas vezes é o que acontece. Nós não confiamos nas palavras de Deus, nós não confiamos em Deus, nós tentamos. E isso nos resulta em que as bênçãos do Senhor não se completam sobre a nossa vida. Muitas vezes vem, mas vem um pedaço. E Deus não está interessado em pegar pedaços da ninguém. Todo mundo tem que ficar a bênção completa. No verso de número 26 está escrito: porque qualquer de mim e das minhas palavras que envergonhar, ele se envergonhará e filho do homem. Muitas vezes, pequenas atitudes que tivemos, nós estamos sempre envergonhando a palavra de Deus. Digo isso, muitas vezes acontece na vida de nós jovens. Muitas vezes, no começo da nossa caminhada, nós temos aquela vergonha de falar que somos crentes, porque temos a vergonha de nos obedecer do lado na escola. Muitas vezes, eu, começando a minha caminhada, quando passava por algum amigo, eu escondia a Bíblia do lado da perna, e eu estava me envergonhando de quem fazendo isso? Estava me envergonhando de Deus, estava me envergonhando da sua palavra. Como se envergonhar de Deus? Só tem o melhor a nos oferecer. O melhor que todas as coisas que Ele nos ofereceu, que é a salvação, que é a vida eterna. Se envergonharmos de alguém que não perdoou nem o seu filho, por amor de nós, entregou o seu filho para nos salvar. Jesus, ele era calmo, ele era manso, podia levantar qualquer falso que fosse contra ele, ele não reagia, ele não brigava, era um homem, mas ao entrar no meio e ver que aquela pessoa que estava ali, fazendo da casa de Deus, uso próprio, para a glória própria, para um ganho próprio. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 45, está escrito: a minha casa é casa de oração,
mas as pessoas fizeram convite de ladrões, porque aquelas pessoas que estavam usando a casa de Deus para si próprios, para bens próprios, para os bens próprios, fazendo show para si, se gloriando na casa de Deus. E a casa de Deus é casa de oração, é lugar de Deus para buscar a Deus, para buscar a paz das pessoas. E todos aqueles que têm vergonha de Cristo, Cristo também tem vergonha deles. Cristo também te rejeitará. Nós temos que ser juntos, nós temos que estar presentes cada dia mais na presença de Cristo. Quero falar um pouco aqui sobre a importância da consagração. Nós tivemos aqui 5 dias de consagração. Uma consagração significa separação. É o que nós somos separados para Cristo. Consagrar não é um dia especificado, um dia de nós nos consagramos a cada dia. Nós temos que ser sempre um povo separado da Deus. Nós estipulamos um dia para nos consagrar, porque é um dia que vivemos na casa de Deus, estamos totalmente separados. Nós estamos sem contato com o mundo nesse momento de consagração. É por isso que estipulamos um dia. Nós temos que ser sempre todos consagrados a Deus. Pois no momento que levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus Cristo, a oração feita por nós, pela nossa vida. A partir desse momento, Deus escreve o nosso nome no livro da vida. E naquela oração ali é que estamos sendo consagrados. Pessoas que são evangélicas de berço, quando os pais venham apresentar elas no altar, elas estão sendo consagradas a Deus, estão sendo separadas a Deus. E temos pessoas que são consagradas. Em 1 Pedro 1,16, Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. E temos que buscar a santidade. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, não é de ficar de olhos, não é de repente. Mas nós temos que colocar em nossos corações, dobrar o nosso joelho e pedir a Deus: Deus, me faça santo, me faça separado, me faça consagrado a Ti, Senhor. Eu quero Te servir, eu quero Te adorar em espírito e verdade. É isso que nós temos que pôr em nossas orações. Nós temos que ser pessoas melhores, nós temos que buscar cada vez mais a face de Deus. Deus no mundo está aí fora, precisando ouvir a palavra, precisando ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. E cabe a nós fazermos isso, pois a palavra de Deus, o Jesus deixou para nós ir e pregar todo o evangelho pelo mundo. E ele não levanta alguém, ele capacita. Ele nos escolheu para pregar o evangelho. Ele nos escolheu para levar o ensinamento às pessoas, para trazer a sua casa, para que aqui ela ouvir muitas vezes os louvores, ouvir a palavra, os testemunhos, ela queira fazer parte disso. Ela queira entregar também a vida de Jesus. Ela queira ver que essas pessoas são felizes, que é um povo feliz, que é um povo rico, que é um povo sem graça, é um povo que Deus com ele. E ela quer fazer parte disso. Ela também quer ver Deus com ela. A sua vida é presente de Deus. Faça dela um presente para ele também. Era breve, irmãos. Era só isso que eu queria trazer. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa manhã. Foi o nosso último dia de consagração. Semana que vem a nossa festa. Voltamos todos nós para aqui hoje à noite. E nós nos louvando, adorando e agradecendo. Foi